Jeremias capítulo de número 18, verso de número 1, a palavra do Senhor diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, obrigado por essa palavra. Espírito Santo, nós te damos liberdade. Fala ao nosso coração nessa hora. Ministra o teu querer, a tua vontade sobre nós. Nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação do teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Eu creio que todos vocês, ou a maioria de vocês, já ouviram falar sobre. É interessante porque essa passagem bíblica, ou desta passagem bíblica, tem uma expressão que muita gente conhece, até mesmo quem não está acostumado a estar em ambientes como esse. Qual expressão, pastor? Qual é a expressão que é conhecida? Somos vaso, somos como vaso nas mãos do oleiro. O oleiro é Deus, e nós somos os vasos moldados pelo oleiro, vasos que estão sendo transformados de acordo com a vontade do oleiro. Porém, o que eu quero falar hoje, na verdade o que eu quero destacar, não é bem a parte do texto que fala sobre esse vaso, essas transformações, ou essa parte que mostra, que dá ênfase à frase. Na verdade, eu quero destacar o que está no verso de número 6. Uma frase que está no versículo de número 6. Põe na tela para mim, Fernando, por gentileza. Eu quero destacar uma frase que está no versículo de número 6, e é sobre isso que nós vamos caminhar hoje. Jeremias 18, verso 6. Não poderei eu fazer, não poderei eu fazer. Vou repetir: não poderei eu fazer. Essa frase, essa palavra está saindo da boca de Deus. Essa é uma pergunta que sai da boca do Senhor e revela muito sobre o Senhor, sobre nós. Como assim, pastor? Me explica direito. Quando está perguntando, não poderei eu fazer, essa palavra fazer revela a vontade de Deus agir. Não poderei eu fazer, ou seja, existe uma vontade. Essa palavra fazer fala de uma ação, de um desejo. Não poderei eu fazer, Deus está dizendo: não posso eu realizar, não posso eu operar, não posso eu agir. Eu quero fazer algo na sua vida, eu estou com um coração desejoso a isso. A minha vontade é fazer. Quando essa pergunta é lançada, quando essa pergunta é manifesta, na verdade Deus está revelando algo aqui para nós. O que, pastor?
Ele tem interesse, Ele tem desejo, a vontade dEle é operar na sua vida, é agir na sua casa, é transformar a tua história, é mudar a tua realidade. Pessoas que chegam com depressão, elas são tocadas por Deus e sairão em júbilo de alegria. Pessoas que estão sofrendo com ansiedade, serão tocadas por Deus e sairão daqui em paz. Pessoas que estão vivendo crises, dores, lutas, angústias, sairão desse lugar transformadas. Por quê, pastor? Porque é a vontade de Deus. Deus pode fazer, Deus pode agir. Ele não só pode, como vai entrar com providência na tua história. Verso de número 6 tem uma frase que a gente precisa destacar. Essa frase revela a vontade de Deus. Quando o texto diz não poderei eu fazer, ele está indicando o desejo de Deus é realizar uma obra na sua vida. O desejo de Deus é entrar no seu coração e mudar a tua história. O desejo de Deus é entrar na sua casa e mudar o ambiente do seu lar, fazer da sua casa um lar. Porque muita gente mora em casa, mas a vontade de Deus é que eu e você venham habitar num lar. O lar tem proteção, o lar tem paz, o lar tem alegria, o lar tem prosperidade, o lar tem bênção. Deus não quer que nós moramos numa casa, Deus quer fazer da nossa casa um lar. Toca na pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus quer mudar a tua realidade, Deus quer transformar a tua história, Deus quer fazer da sua casa um lar, um pedacinho do céu. Agora, existe a vontade de Deus, existe o desejo de Deus. Quando a frase está dizendo não poderei eu fazer, está expressando ali, está indicando ali o desejo de Deus de realizar, de agir, de fazer uma obra na nossa vida e na nossa história. Agora a grande pergunta é, a pergunta que eu e você precisamos fazer é: eu quero? Eu deixo? Eu me submeto? Porque o texto está comparando a gente como um vaso. Diga-me forte: eu sou um vaso. É por isso que no linguajar crentez, né, os homens chamam um ou outro dizendo: e aí, vaso? Tá bom aí, vaso? Tá legal aí, vaso? No linguajar crentez, né, a gente chama de vaso. Mas a grande questão é: você está disposto a passar pelo processo? Porque Deus quer fazer. O oleiro, ele está pronto para fazer. Ele deseja fazer. Agora a grande questão é: você permite? Não poderei eu fazer? Essa é a pergunta de Deus para você. Não poderei eu fazer? É o que Deus vem perguntando para nós. Será que eu posso entrar na tua vida? Será que eu posso assumir o controle? Será que eu posso entrar no seu casamento? Será que eu posso fazer da sua casa um pedaço do céu? Será que você permite? Porque, irmãos, nós temos que compreender que Deus, Ele quer fazer, Ele deseja. A frase expressa a vontade de Deus de fazer algo na nossa vida. Porém, para Deus fazer, Ele exige pelo menos 3 condições básicas. Número 1, primeira condição: permissão. Deus faz quando a gente permite. Deus faz com a nossa permissão. Nós precisamos entender que Jesus não é invasor. Jesus não é Satanás.
Satanás invade. Satanás ele entra sem ser convidado. Satanás ele só precisa de uma brecha para ele entrar e destruir tudo. Jesus não é como Satanás. Jesus ele entra onde é convidado. Jesus não é um invasor. Ele entra onde foi chamado. Eu acho lindo quando Jesus entra na casa de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos. A Bíblia diz que ele cobrava mais do que lhe era devido. Ou seja, era um ladrão. Na boca do povo, um sem vergonha. Os religiosos acharam um absurdo Jesus entrar na casa de Zaqueu. Porém, Jesus foi convidado para entrar na casa de um pecador, mas não foi convidado para entrar nas sinagogas, aonde ele deveria ser chamado. Você percebe que nas sinagogas ele chega e chuta quebrando tudo, mas na casa do pecador ele entra dizendo: hoje houve salvação, hoje houve restauração, hoje houve a glória de Deus manifesta nesse lugar. Então você percebe que Jesus ama estar aonde ele é convidado, aonde ele é desejado, aonde ele é chamado. Apocalipse, capítulo de número 3, verso 20, a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei por ela, cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta dos nossos corações, batendo com o desejo de entrar, de cear com a gente, de mudar a nossa história, de transformar a nossa vida. Mas a grande questão: será que nós estamos dispostos a abrir? O ponto, ele está prontinho, mas a pergunta é: você deixa? Você permite? Porque ele só vai entrar onde ele é chamado. Ele só se manifesta onde ele é desejado. Ele só enche quem tem sede. Pastor, eu venho aqui na igreja, mas sabe o que é? Eu não sinto nada. Talvez está faltando sede. O problema não é da igreja. Sabe o que é, pastor? Eu acho que eu vou abandonar tudo porque eu não estou. Talvez está faltando desejo. Jesus não enche quem está cheio. Jesus enche quem tem sede. Porque está cheio de gente cheio de orgulho, cheio de achismos, cheio de ego, cheio de autossuficiência. Ele quer encher, mas quem está vazio: Senhor, eu tenho sede de Ti, eu tenho desejo de Ti, eu quero a Tua presença. Como Zaqueu, eu não sou perfeito, mas eu quero a Tua presença. Enche o meu coração, muda a minha vida, transforma a minha história. Enche até eu transbordar, Senhor. Ele vai se manifestar onde ele é convidado, aonde ele é chamado, aonde ele é desejado. E olha, existem duas permissões que nós precisamos dar para Jesus. Quantas permissões? Quantas? Duas permissões que você e eu precisamos dar para Jesus. Primeira permissão: nós precisamos abrir para Ele entrar. Amém? Assim como na nossa casa alguém bate na porta, a gente olha pelo olho mágico: opa, é conhecido, eu abro para ele entrar. Uma visita, quando entra na sua casa, ela vai logo indo para o seu quarto, que é um lugar de intimidade seu?
Não. Uma visita, quando entra na sua casa, ela vai logo abrindo a sua geladeira, que é talvez um dos objetos ali de intimidade. Ela já vai abrindo os seus armários. Ela faz isso? Não. Você abriu a porta para ela entrar na sua casa. Essa é a primeira autorização que nós damos para Deus, para Jesus entrar. Mas existe uma segunda autorização, uma segunda permissão. Qual, pastor? Primeiro, Jesus entrar na nossa vida. Segundo, Jesus poder abrir as portas. Jesus poder acessar alguns lugares. Porque muita gente diz: Senhor, eu abro a minha vida, o meu coração para ti, mas tem algumas portas que Ele não deixa abrir. Ele abre a porta da casa, mas Ele fecha a porta dos armários, os lugares de intimidade, os lugares que poucos sabem, as coisas que estão escondidas. Muitas das vezes a gente não quer deixar Jesus entrar e transformar e tratar. Como um vaso na mão do oleiro, somos eu e você, somos nós. Agora, nós não só devemos estar nas mãos do oleiro, mas nós também devemos deixar o oleiro trabalhar. Diga bem forte: eu preciso deixar Jesus trabalhar. Bom, muita gente convida Jesus para entrar, mas não deixa Jesus transformar. Nós precisamos deixar Ele entrar e nós precisamos deixar Ele agir. Não, Jesus, entra no meu casamento, mas você tem que mudar isso. Não, isso eu não quero. Você tem que fazer diferente. Não, eu acho que eu não preciso. Você tem que agir dessa forma. Não, isso eu não acho que é certo. Enquanto a gente não permitir que Jesus transforme, a gente vai continuar sendo igual. Jesus, Ele entra, primeira permissão, mas com a sua segunda permissão Ele começa a movimentar. Ele entrou na sua casa, mas talvez Ele ainda não conhece o que está dentro do seu armário. Chegou a hora de deixar Ele entrar de uma forma mais profunda, para Ele começar a remover o que tem que ser tirado, para Ele começar a trocar o que tem que ser trocado, para Ele começar a fazer o que tem que ser feito. Sabe, quando aquela frase ela é soada, ela é manifesta, que frase? Poderei eu fazer? Ele está perguntando: posso eu entrar na sua casa, abrir os seus armários? Porque a gente diz: eu quero, pode sim. Mas na verdade, nós temos que responder não com palavras e com ações. A resposta não é com a boca, mas com as nossas atitudes e com as nossas ações. Irmão, não olha assim para mim. O silêncio da morte está na igreja, aleluia. Diga bem forte: eu preciso deixar abrir as portas do meu coração, do mais profundo na minha vida. Entenda uma coisa: você deixando Deus entrar, você autoriza a entrada dele na sua vida. Você deixando ele se manifestar, você habilita, você provoca o sobrenatural na sua vida. O permitir a ação de Deus, você permitir Ele entrar, vai gerar uma ação. Ele entra.
Agora você permitir ele remover, vai gerar uma segunda ação. E é essa ação que vai transformar poderosamente a sua vida. É essa ação que vai mudar completamente a tua história. É essa ação que vai fazer dos teus problemas um testemunho, que vão fazer das tuas dores um testemunho, que vão fazer das tuas lutas um testemunho, que glorifique a Jesus. Então existem algumas condições para a manifestação do poder de Deus. Ele faz a pergunta. Qual pergunta, pastor? A pergunta é: poderei, ou melhor, não poderei eu fazer? Agora, nós é que temos que responder: permitimos ou não? Se a gente permite, aí vem a segunda condição que eu e você devemos. Qual condição, pastor? Disposição. Para haver manifestação do poder de Deus, eu preciso primeiro permitir, segundo, estar disposto. Deus vai agir quando eu permitir. Deus vai agir quando eu permitir. Mas Deus vai se manifestar quando eu estiver disposto. Muitos querem a ação de Deus, mas poucos estão dispostos para isso. Muita gente quer ver Deus manifestando poder, muita gente quer ver Deus operando milagre, mas a questão é: você está disposto a passar por esse processo? Você tem essa disposição? Entenda uma coisa, irmão: com a permissão de Deus você vai dar liberdade para Deus, mas com a disposição você vai provocar uma ação sobrenatural de Deus na sua vida. Com a permissão você dá liberdade, mas com a disposição você provoca ação sobrenatural. Então você precisa estar disposto. Eu acho interessante porque tem muitas histórias, muitos textos, muitas palavras da Bíblia que nos instruem, que nos influenciam e que nos ensinam sobre essa realidade. Uma das histórias que eu mais compartilho, que eu mais acho extraordinário, é de uma mulher que sofria com fluxo de sangue, uma mulher que estava há 12 anos com uma hemorragia. Era uma mulher que gastou todos os seus bens tentando ser curada. A Bíblia diz que ela investiu tudo quanto possuía e não aproveitou nada. Pelo contrário, ela ficava cada vez pior. É interessante porque o texto vai dizer que ela ouviu sobre a fama de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E ela começou então a entrar num lugar de disposição para viver o milagre. Ela começou a declarar: se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. A mulher que certamente murmurava, a mulher que certamente reclamava, a mulher que gastou tudo quanto possuía e não aproveitou nada, a mulher que passou 12 anos sangrando, 12 anos com aquela enfermidade. E olha, não era nem só sobre a enfermidade, a lei dizia que ela não poderia estar num ambiente como esse, porque onde ela estava era considerado impuro. Ela ficava isolada da sua família, num quarto à parte dos outros. Ela não poderia tocar em nada porque era considerado impuro. Então imagina não só a enfermidade física que ela estava atravessando, mas também a enfermidade emocional que ela atravessou. 12 anos sem poder ir ao mercado, 12 anos sem poder ir ao shopping. Já pensou, mulher, você ficar 12 anos sem ir ao shopping? 12 anos, não são 12 dias, não são 12 meses. Só que ela deixou Jesus entrar no coração dela quando ela ouviu falar da fama dele. E ela não só parou no deixar Jesus entrar, ela estava disposta a provocar o seu milagre. E ela começou a declarar: se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada.
Você percebe que a murmuração dá lugar a uma palavra de fé. Quando eu substituo a murmuração por adoração, eu estou pronto para viver o milagre. Ela troca a palavra de murmuração, a palavra de condenação, a palavra de morte, e ela começa a declarar a palavra de vida, a palavra de restauração. Se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. A Bíblia diz que Jesus está passando por aquela região, e ela então tem disposição para se levantar, deixar o lugar que estava, e ir até a presença de Jesus. Ela passa por detrás da multidão, ela toca nas vestes de Jesus, como ela dizia: se eu apenas lhe tocar, eu ficarei curada. Quando ela encosta em Jesus, Jesus para e pergunta: quem me tocou? Os discípulos espantados, eles falam: mestre, está todo mundo te apertando. Havia uma grande multidão em volta de Jesus ali. E Jesus responde aos discípulos dizendo: alguém me tocou porque de mim saiu poder. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Aquela mulher, sabendo o que havia acontecido, se levanta e fala: foi eu, Senhor, eu te toquei. Jesus olha para ela respondendo: mulher, vai, porque a tua fé te salvou. Vai, porque a tua fé te salvou. Note que Jesus usa a palavra de salvação e não de cura, porque toda vez que eu estou disposto a algo em Deus, eu recebo mais do que eu peço. Toda vez que eu estou disposto a estar na presença do Senhor, eu recebo não só o que eu peço, mas além, mais além, mais além, mais além. A mulher foi buscar cura, mas recebeu salvação. A mulher foi buscar o milagre, mas ela recebeu não só o milagre, mas a salvação da sua vida. Ei, eu estou profetizando agora, no nome de Jesus. Talvez você entrou hoje aqui precisando de um milagre, talvez hoje você entrou aqui precisando de uma vitória, mas Deus não só vai te dar vitória, Deus não só vai fazer um milagre, como vai fazer além, vai fazer maior, vai fazer melhor, vai fazer mais extraordinário. Não poderei eu fazer? Não poderei eu fazer? Qual é o problema que você está vivendo? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Qual é a luta que você está atravessando? Será que eu não posso entrar? Será que eu não posso mudar? Será que eu não posso transformar? Será que eu não sou Deus o suficiente para mudar a tua realidade? Agora a questão não é se eu posso, a questão é: você quer? Porque Jesus, ele chega diante de um homem que estava paralítico num tanque Betesda, e ele pergunta: o que queres que eu te faça? O homem deveria ter dito: eu quero ser curado. Mas ele começa a dizer: eu estou aqui já faz 38 anos, não tem ninguém para me ajudar, ninguém. Quando eu vou pular no tanque, alguém se joga antes. Louvado seja Deus pela sua misericórdia e pela sua graça, porque aquele homem foi curado mesmo assim. Mas quantos e quantos de nós estamos na beira do tanque esperando alguém, quando deveríamos dizer: eu creio que tu podes, Senhor, eu creio que tu podes, Senhor, eu creio que tu és poderoso, Senhor, faz um milagre na minha vida. Diga bem forte: eu preciso de disposição. Irmão, Deus quer agir na sua vida, mas a questão é: será que nós estamos dispostos a isso? Será que você está disposto a isso? Deus não age na vida de quem não quer, Deus age na vida de quem está disposto. Não é só na vida de quem quer, não é só na vida de quem quer, porque muitos querem, mas a questão é: será que nós estamos dispostos a isso? Porque se a gente sair daqui da igreja agora, e a gente ir até o shopping, e a gente começar a parar as pessoas que estão andando lá,
e a gente perguntar para elas: qual é a dor do seu coração? Você tem algo no seu coração que te faz sofrer? Está doendo? Está difícil? Qual é a dor que tem tirado a sua paz, que tem roubado a sua alegria? O que tem acontecido? E aí as pessoas certamente vão abrir o seu coração, vão falar: olha, eu estou com um problema na minha família. Não, meu problema é financeiro. Não, eu estou com um problema, é uma enfermidade. Não, eu estou com uma situação lá no meu trabalho. Não, a minha empresa é que está... Estou mal, meu negócio não está dando certo. São muitos e muitos problemas que as pessoas vão abrir o coração. Mas a questão não são os problemas. A questão é: você está disposto a passar pelo processo para resolver o problema? Você quer ser curado? Irmão, não faz sentido Jesus, diante de um cego, perguntar: você quer ser curado? Jesus, ele é poderoso ou não? É poderoso ou não? Ele não poderia simplesmente fazer um milagre, porque ele conhece o que está no coração do cego. Ele sabe que a dor do cego é não ver. Ele não poderia fazer o milagre diretamente, então? Claro que poderia. Só que ele pergunta: queres? Porque ele quer ver o que está no nosso coração. Ele quer ver o que sai da nossa boca. E muito mais do que isso, ele quer ver a minha disposição. Porque lá no shopping, se a gente for agora, muitos vão dizer que querem, mas poucos vão dizer: eu estou disposto. Você quer ter condição financeira para viajar quando você desejar? Você quer ter condição para chegar em qualquer loja do shopping e comprar a quantidade que você deseja? Você quer poder trocar de carro todo ano? Você quer ser próspero financeiramente falando? Eu não vou dizer 100%, mas 99% do shopping vai dizer: eu quero. Bom, você pode, se você fazer isso. Não é que, na verdade, esse final de semana não vai dar. É que assim, não, eu já tenho uma viagem marcada. Não, é que eu tenho um compromisso ali. Você quer ser médico? Olha, era o meu sonho. Mas é que assim, eu não vou poder estudar esse final de semana. Não, eu não vou poder abrir mão da minha agenda. Não, eu tenho muitos compromissos. A grande verdade é que muitos querem, mas poucos estão dispostos. Ele quer entrar, mudar, transformar e fazer algo novo. O oleiro está com as mãos prontas para isso. Mas muitas das vezes nós falamos que queremos, mas não estamos dispostos a passar pelo processo. Somos ensinados pela palavra, recebemos instrução, mas na verdade continuamos lambendo as nossas feridas. A direção é muda isso, a direção é faz aquilo, a direção é transforma naquilo outro. E a gente está sempre lambendo as nossas feridas, a gente está sempre voltando para o mesmo erro, a gente está sempre fazendo a mesma coisa. E a grande verdade é que muitos de nós falamos que queremos, mas não estamos dispostos a passar pelo processo do oleiro. Quando nós estivermos prontos e dispostos a isso, então a nossa vida vai ser transformada. Diga bem forte: eu quero, eu estou disposto. É bom, é maravilhoso. Querer é necessário. Só que eu não devo querer de falar, eu devo querer de agir. Porque senão eu vou estar enganando a mim mesmo. Eu acho lindo porque Tiago, ele escreve dizendo: não seja apenas ouvinte da palavra, mas sede não seja apenas um ouvinte, mas seja praticante. Porque se você for só ouvinte, você vai estar enganando a si próprio. Agora, quando você aplica o que você recebeu, você está então sendo transformado. A palavra está sendo eficaz na sua vida. Você só receberá quando estiver
Diga bem forte: disposto. Quando você estiver disposto, haverá transformação. Quando houver transformação, haverá crescimento. A sua capacidade de receber muda. A capacidade da gente receber muda. Você sai de um lugar e começa a acessar um novo nível. Você deixa o simples fato do querer, como começa a estar disposto a passar pelo processo. Nesse processo, você vai sendo esticado e a sua capacidade de receber muda. Porque Deus vai liberar de acordo com a nossa capacidade. Deus é Pai, amém? Quantos pais temos aqui hoje? Glória a Deus. Quantos pais têm filhos com menos de 18 anos? Aleluia. Aos pais que têm filhos com menos de 18 anos, vocês comprariam um carro e dariam de presente para o seu filho, sendo de menor e não tendo carteira de habilitação? Quantos comprariam um carro? Levantem as mãos. Ninguém. Porque ele não está capacitado. Ele ainda não está habilitado para tamanha bênção. Posso comprar um carro de plástico de brinquedo para o Benício? Posso ou não? Só não faz sentido eu comprar um carro de verdade e dar para ele com 5 anos. Não faz sentido, porque ele ainda não está pronto para receber. Assim somos nós nas mãos do oleiro. Nós vamos receber de acordo com a nossa capacidade. Pastor, por que muita gente rompe? Por que muita gente avança e eu continuo no mesmo lugar? Talvez seja porque você ainda não expandiu, ainda não cresceu. Talvez você ainda está lambendo algumas feridas, quando deveriam estar grandes já, preparados para receber tamanha bênção que vem da parte do Senhor. Eu sei que as palavras muitas das vezes são duras, mas se a gente não instruir, nós vamos ter que conviver com outros andando com aquilo que eu gostaria de ter. E eu sei que Deus tem muito para fazer na sua vida. Eu sei que Deus tem muito para fazer na sua casa. Eu sei que Deus tem muito para fazer em você e através de você. Agora, o que nós precisamos? Aumentar a nossa capacidade. É interessante porque Jesus, ele ensina lá em Mateus capítulo de número 25, ele fala sobre a parábola dos talentos. Quantos já ouviram a palavra? Hein? A Bíblia diz que o Senhor dá 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro servo e apenas 1 talento para um último servo. Um homem que recebeu 5 multiplicou para 10. Um homem que recebeu 2 multiplicou para 4. Aquele que tinha apenas 1 talento enterrou o seu talento. O Senhor volta e ele pergunta: o que vocês fizeram com o talento? Os 2 que multiplicaram falaram: Senhor, eu multipliquei, eu produzi. E o Senhor disse: servos bons e fiéis. Agora, aquele que enterrou o talento respondeu: Senhor, eu tive medo, eu tinha 1 talento aqui, eu enterrei. E aí o Senhor diz: servo infiel, você era para pelo menos ter colocado no banco que produzia algum fruto, mas você enterrou. E porque você enterrou, eu vou te tirar até o que você tem. Às vezes a gente fica vendo pessoas multiplicando e a gente não sai do lugar e se pergunta por quê? Porque a gente está paralisado no medo quando deveria estar multiplicando o que Deus colocou em nossas mãos. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: você não vai ficar preso no medo, você não vai ficar parado nesse lugar. Você está saindo do medo hoje, você está abandonando o medo hoje.
para começar a gerar frutos e frutos extraordinários. Você vai começar a multiplicar aquilo que Deus colocar na sua mão. Você vai começar a prosperar aquilo que Deus colocar nas suas mãos. Você vai começar a dar certo com aquilo que Deus colocar nas suas mãos. De hoje até o final do ano a tua vida muda. De hoje até o final do ano algo novo acontece. De hoje até o final desse ano uma grande transformação está chegando. Diga bem forte: eu preciso permitir, eu preciso estar disposto. Terceiro, para eu encerrar, terceira condição para o poder de Deus se manifestar: perseverança. Nós precisamos aprender a perseverar. De hoje até o final do ano a tua vida muda se você não desistir dessa palavra, se você não desistir do que o Senhor prometeu ao teu coração, se você não desistir do sonho que Deus está gerando em ti, se você não desistir das promessas que Ele liberou lá atrás e que vão se cumprir nos próximos dias, se você não desistir, se você perseverar, você vai viver algo extraordinário. Irmão, nós precisamos permitir, nós precisamos, estar dispostos, mas nós precisamos também perseverar. Não tem jeito, nós vamos ter que perseverar. Nós vamos ter que suportar as pressões. Nós vamos ter que perseverar até o fim. Nós não estamos numa terra boa. Estamos vivendo no caos. A terra boa está por vir. Por isso que eu declaro que o que está por vir, a terra boa está por vir. O que está por vir é glorioso. Mas na verdade nós estamos vivendo num mundo onde nós teremos aflições. O nosso Senhor nos disse isso, o nosso Senhor nos ensinou isso. Agora nós temos que pegar essas palavras e entender, para quando a gente passar pelas dificuldades, a gente perseverar. Deus não chamou ninguém para desistir. Deus levantou pessoas para suportar as pressões, para atravessarem os processos e para terem vitórias em suas vidas. Você vai começar a vencer. Talvez até aqui você desistiu, talvez até aqui você sempre retrocedia, talvez até aqui você largava, mas a partir de hoje, a partir dessa noite, você vai começar a viver algo diferente. Você vai começar a suportar, você vai começar a vencer as batalhas. Haverá uma manifestação da perseverança no teu coração. Mateus capítulo 13, verso 13, Jesus diz: todos odiarão vocês por minha causa, mas todos odiarão vocês por minha causa, diz o Senhor, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está dizendo: vai ter perseguição, vocês vão passar alguns probleminhas aí, vocês vão enfrentar alguns perrengues na vida de vocês, mas aguenta firme, persevera até o final. Cutuca a pessoa que está do seu lado aí, toca no ombro dele, mexe aí, chacoalha, diga para ele: ô cabeção, você não vai desistir não, você vai perseverar, e vai perseverar até o final. É até o final, irmão. Porque tem gente que começa no gás, tem gente que começa o relacionamento no gás, tem gente que abre a empresa no gás, tem gente que começa a academia no gás, tem gente que começa o curso no gás, mas a longo prazo o cansaço vem. Talvez até hoje você desistiu, mas a partir de hoje, não. Até hoje você desistiu, mas a partir de hoje você vai suportar, você vai permanecer. Ei, Deus não te trouxe na permanecer por acaso. Deus não te colocou na permanecer por acaso. Deus não te colocou hoje aqui por acaso. Você vai começar a permanecer, você vai começar a suportar, você vai começar a viver milagres, e vai ser até o final.
Diga bem forte: vale a pena perseverar. Tiago capítulo 1 verso 12 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Bom, olha que a palavra de Deus está falando para mim e para você. Feliz é o homem que perseverar. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Diga bem forte: vale a pena perseverar. Quem persevera até o final vai ter um grande e lindo testemunho para contar. Vai receber a coroa da vida. Essa é a promessa de Deus para nós. Essa é a promessa de Deus para nós. Para encerrar, eu quero fazer uma pergunta: não poderei eu fazer? Será que eu não posso entrar? Será que eu não posso transformar? Diante de toda e qualquer situação, não poderei eu fazer? O céu está perguntando para você: qual é a resposta que você vai dar? Fica de pé em nome de Jesus.